só porque a gente vai começar com os casos clínicos bem tranquilos assim, mas só para a gente começar a nossa discussão. Tá? Então, primeiro uma introdução sobre a sepse, né? Ela é a emergência médica mais comum nos departamentos de emergência, possui uma alta taxa de mortalidade e estima-se que 20% de todas as mortes do mundo são relacionadas com sepse e por isso são causas evitáveis, né? Então, por isso que a importância da gente sempre estar abordando esse tema. E por isso, como esse assunto é muito relevante, tem até o Dia Mundial da Sepse, que é no dia 13 de setembro. Então, 48 milhões de casos aproximados no mundo, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, ela comete 250 a cada 100 mil habitantes, e no Brasil, 448 a cada 100 mil. Então, a gente chega quase o dobro do número, né, de habitantes acometidos pela sepse por ano. Então, isso é uma coisa que a gente tem que focar muito, sempre pensar se esse paciente não pode estar séptico, e a partir disso, iniciar o manejo correto e a investigação. Então, corresponde a 30 a 50% de mortes no ambiente intra-hospitalar. Então, a gente sabe que todo esse esforço que a nossa equipe aqui na UPA está tendo para instituir o SCORD News, instituir o protocolo de sepse, é justamente para atuar nesse número, né? A gente sabe que quanto mais tempo a gente perde do tratamento inicial, da hora de ouro da sepse, maior é a mortalidade desse paciente. Então, quanto mais rápido a gente identificar, tratar, corretamente, colocar esse paciente no local adequado para o manejo, melhora o desfecho desse paciente. Então, vamos falar um pouquinho de um caso clínico, que na verdade é uma progressão de um caso de uma mesma paciente. Então, queria que vocês participassem. Então, a dona Ana tem 72 anos, ela veio, foi atendida pela clínica médica com relato de dor urinária com uma urgência urinária há 2 dias. Não teve febre, calafrio, dor lombar e ela não tem nenhuma comorbidade significativa. No exame físico, né, só para fazer uma coisa mais rápida, ela não tem nenhuma alteração no exame físico. Então, por isso, a classificação de NIOS dá 0 pontos. A gente vai falar sobre o NIOS e sobre o SOFA mais para frente, mas o NIOS basicamente é uma classificação que usa os dados vitais. Então, não tem nenhuma alteração de dado vital, ela tem um NIOS de 0 pontos. E no SOFA, ela também tem um SOFA de 0 pontos, porque a parte respiratória está normal, a gente faz a avaliação laboratorial, não tem alteração de plaquetas, nem de bilirrubina, a parte cardiovascular, neurológica e renal, está tudo normal. Tem uma paciente com NIOS de 0 e SOFA de 0. Que vocês acreditam que essa paciente tenha? Alguém fala para mim? Qual que é a hipótese diagnóstica mais provável? Uma cistite, uma ITU. Isso, uma ITU, uma cistite não complicada, né? E aí essa paciente foi para casa, recebeu antibiótico terapia, mas voltou depois de 2 a 3 dias com febre, dor lombar, prostração, sintomas urinários persistentes há 5 dias, né? E no exame físico a gente já encontra algumas alterações. Uma frequência cardíaca de 105, levemente alterada, que poderia, claro, é muito fácil passar desapercebido, uma frequência respiradora pouquinho aumentada, febre, uma saturação normal, mas a paciente um pouco mais sonolenta, hipocorada. Então, a classificação de NIOS, depois a gente vê direitinho na tabela, ela pontua 6 pontos, porque ela tem alteração de frequência, alteração de pressão, alteração de frequência respiratória, de temperatura e alteração neurológica. Então, ela pontua 6 pontos. Como a gente vai ver mais para frente, um score de NIOS maior do que 5, com uma suspeita de um foco infeccioso, está muito relacionado com sepse. Então, a gente já tem que ficar mais esperto. E no SOFA, que é aquele protocolo específico da sepse, a paciente ela pontuou 3 pontos. Quando a gente tem um SOFA maior do que 2, essa paciente também tem uma chance muito grande de estar séptica. Então, o que a gente pensa nesse caso? É uma paciente que tem uma sepse provável de foco urinário, mas eu queria que vocês percebessem como que essas alterações são muito sutis. Se a gente não fizesse nem a classificação de NIOS, nem o score de SOFA, a gente podia achar, ela está um pouquinho sonolenta porque ela está desidratada, ou ela está com febre, por isso que ela está taquicárdica e não tenta investigar mais, ou uma coisa muito comum, ela está ansiosa, então ela está mais taquicárdica por isso, e não, ela não está com sepse porque ela não está com a pressão baixa. E vocês veem que isso a gente não pode usar essas justificativas como critério. Então, o paciente já tem uma frequência cardíaca alterada, já está com febre, está com alteração do nível de consciência, ela já pontua no NIOS, e se a gente fizer a avaliação laboratorial, nessa paciente, por exemplo, já está com uma creatinina de 2, ela pontua no SOFA também. Então,
É uma paciente que já está séptica, apesar da gente, às vezes, ver essa paciente todos os dias e achar que ela pode receber alta para casa ou ficar, né, no pronto atendimento, né? Mas isso aqui já é uma paciente com critério de ir para a sala de emergência. E um outro caso, senhora Ana, então, né, foi iniciado o tratamento, mas ela evoluiu com piora da confusão mental, oligúria, hipotensão, e teve necessidade de usar noradrenalina. Então, os dados vitais já estão bem alterados. Então, paciente com frequência de 122, já hipotensa, taquipneica, com saturação mais baixa, rebaixada, extremidades frias e o débito urinário muito diminuído. Aqui o NILS vai dar estourado, né? Deu 10 pontos e o SOFA de 10 também, altíssima pontuação, o que fala muito a favor de sepse, mas uma paciente que teve necessidade de aminas, a gente classifica isso como choque séptico. Esse caso, se é um paciente que chega, por exemplo, no pronto atendimento trazido pela família, esse caso eu sei que ninguém tem dúvida de que é uma paciente séptica, né? Que é uma paciente que precisa de cuidados. O que eu quero focar bastante é na paciente, por exemplo, do caso clínico número 2, que é essa paciente que tem leves alterações, mas que se a gente atuar rapidamente, ela não vai evoluir para o choque séptico. Então, eu quero que vocês percebam que tudo isso é uma progressão. O paciente não aparece com choque séptico do nada. O paciente começa com uma infecção e por algum motivo, né, que a gente vai conversar, ela evoluiu para uma sepse e aí, se a gente não resolver, ela evolui para um choque séptico. Então, a gente tem que tentar pegar o paciente na primeira fase da doença e tentar tratar, e se a gente não conseguir tratar, tentar agir o mais rápido possível nessa segunda parte, que é do caso clínico 2 e tentar evitar que essa paciente evolua para a parte do choque séptico. Tá? Então, só para mostrar, então, essa paciente com uma infecção urinária não complicada pode ser avaliada no pronto atendimento e fazer um tratamento ambulatorial. Mas agora, o paciente com uma sepse de foco urinário, mesmo que com alterações leves, e paciente com choque séptico precisa estar na sala de emergência. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a definição. Então, só um pouquinho sobre histórico, porque tem alguns conceitos que às vezes acabam se misturando. Então, em 92, foi criado esse conceito de SIRS, que é Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, quando tem alterações de temperatura, frequência cardíaca, respiratória, associada à leucocitose. E aí, depois, foi criado esse conceito de sepse, que era esse paciente que tem SIRS associado a um foco infeccioso. E também tinha um conceito de sepse grave, que era uma sepse, né? Então, SIRS com foco infeccioso, mas mais disfunção orgânica, que é alteração de função renal, alteração de nível de consciência, alteração hepática, né? Já em 2016, eles mudaram essa classificação, colocando sepse como uma infecção relacionada a uma disfunção orgânica. Então, a sepse não pode ser, por exemplo, só alteração leucocitose, porque isso é super inespecífico, temperatura, frequência respiratória. O paciente precisa ter disfunção orgânica para a gente considerar que é sepse. Por isso que surgiu o score de SOFA, que vai avaliar justamente essas disfunções orgânicas. E a sepse grave foi excluída, já que a disfunção orgânica já entra nesse critério de sepse. E o choque séptico é aquele paciente que tem a sepse associada à necessidade de vasopressores e aumento de lactato. Então, a sepse ela é uma disfunção orgânica ameaçadora à vida, causada por uma resposta desregulada à infecção. É muito comum os familiares perguntarem assim, está com infecção generalizada? E aí a gente tem que saber explicar que não é uma infecção generalizada, é uma infecção que tem um foco urinário, cutâneo, pulmonar, mas o paciente teve uma resposta exacerbada àquela infecção, e aí ele acabou tendo uma resposta, então, desregulada. Então, para a gente identificar as disfunções orgânicas, a gente vai utilizar o score de SOFA, e para a definição diagnóstica da disfunção, a gente precisa ter alteração aguda de 2 ou mais critérios. E o paciente em choque séptico, como eu falei, é aquele paciente que tem sepse, mas que não respondeu à expansão volêmica inicial, e por isso precisa de vasopressor, né, noradrenalina, por exemplo, para manter uma pressão média acima de 65, ou um paciente que tem um lactato sérico maior do que a referência do laboratório. Aqui no nosso é 2, né, na UPA é 2. Então, maior do que 2, associado à necessidade de nora, por exemplo, a gente considera que esse paciente não é mais sepse só, ele tem um choque séptico. E o que seria, então, a disfunção orgânica, né? Seria alterações em qualquer órgão relacionado à hipoperfusão. Então, rebaixamento de sensório, hipoxemia, alteração de frequência, débito cardíaco, pressão arterial.
aumento de bilirrubinas, queda das plaquetas e disfunção renal, que vai estar relacionado com aumento de creatinina ou oligúria, quando a gente está acompanhando o paciente. Então, aqui é o score de SOFA, né? A escala de SOFA. Então, a gente percebe que a escala de SOFA é uma escala que a gente precisa de revisão laboratorial. Então, ela não é uma escala que a gente consegue usar na triagem, na chegada do paciente, mas é uma escala que vai confirmar para a gente que esse paciente tem disfunções orgânicas. Então, a gente avalia a escala de coma de Glasgow, a creatinina e a diurese desse paciente. Na parte hepática, a gente avalia bilirrubina e coagulação. E no respiratório, a gente avalia a relação PO2-FiO2. E na parte cardiovascular, a pressão e o uso ou não de drogas vasoativas. E tem o Quick SOFA, que é como se fosse o SOFA mais rapidinho de ser feito, que ele é um marcador de gravidade, que a gente pode usar para estratificação à beira do leito, mas não deve ser utilizado como uma triagem. Então, o que ele avalia? Rapidamente, a gente avalia se o paciente tem alteração de frequência respiratória, redução de pressão arterial e alteração do estado mental. Esse paciente maior do que 2 pontos fala que ele tem uma chance muito grande realmente de estar com sepse. Só que a gente precisa lembrar que a alteração de pressão, ela é uma alteração tardia no choque, por exemplo. Então a gente não pode utilizar ela sozinha, a ausência de alteração de pressão para pensar que esse paciente não tem sepse. Tá? E aí, mais atual, né, e acaba sendo assim mais abrangente, é o score de News, que ele é um score que vai utilizar apenas critérios clínicos, então ele não tem nenhuma revisão laboratorial, então é uma coisa que a gente pode iniciar usar na triagem, e como ele é um score para avaliar a deterioração do paciente, a gente utiliza ele para avaliar o paciente ao longo do tempo. Então a gente faz um score de News, por exemplo, na admissão, depois faz depois de 2 horas, 1 hora, para avaliar se esse paciente está piorando ou não. Quando a gente tem um score de News maior ou igual a 5, associado a enfoque infeccioso, a gente precisa pensar em sepse. Mas tem que lembrar que o News não é específico para sepse. A gente pode usar ele para qualquer tipo de coisa, mas no caso de maior ou igual a 5, significa o quê? Que esse paciente tem vários dados vitais alterados e com isso está relacionado, então, disfunções orgânicas também. Então, essa é a relação que a gente faz do News com a sepse. E quais são os fatores de risco para o paciente desenvolver sepse? Porque não é todo mundo que vai ter uma infecção que vai ficar séptico, né? Então, pacientes hospitalizados, né, que têm uma alteração da microbiota pela exposição recente a antibióticos, pacientes que ficaram em UTI, que têm um risco de infecção por bactérias multiresistentes maior, pacientes imunossuprimidos, com idade avançada e portador de doenças crônicas. Além disso, a gente tem que lembrar de algumas condições especiais. Os jovens já podem ter uma frequência cardíaca mais elevada, mesmo sem fazer hipotensão, por isso que a gente tem que lembrar que a hipotensão é um sinal mais tardio. Os pacientes que usam beta-bloqueadores podem não ter taquicardia, e os pacientes hipertensos, eles podem estar com uma pressão normal, mas mesmo assim fazerem sintomas de hipoperfusão, porque o organismo dele já é acostumado com um nível de pressão mais alto. Então, uma queda leve de pressão que deixaria num nível normal, já consideraria, esse paciente já pode fazer sinais de hipoperfusão. E o choque séptico, então, né, como eu falei, foco infeccioso comprovado ou presumido, com hipotensão refratária, necessidade de aminas vasoativas e um lactato maior do que 2. Então, o choque séptico ele é um choque distributivo. Então, ele vai cursar com vasoplegia, que é uma dilatação muito exagerada, né, dos vasos. Tem etiologia muito multifatorial, então está relacionado com a redução da resistência vascular periférica, o que vai levar à hipotensão arterial, que vai estar relacionado então com liberação de substâncias vasodilatadoras, né, que vão com isso também gerar uma resposta reduzida a vasopressores. Então, muitas vezes, esse paciente não responde tão rapidamente também. Então, a gente tem que garantir um aporte de fluidos intravasculares, e se esse paciente não responder, né, não melhorar o tônus vascular, a gente precisa entrar com aminas precocemente. Então, quando tem uma redução da oferta de O2, a produção aeróbica de ATP cai abaixo da necessidade metabólica. Então, a gente sempre tem que pensar nessa questão de oferta e de demanda. E aí, a partir desse ponto, a produção anaeróbica começa a ser iniciada, por isso que a gente tem uma hiperlactatemia. E os efeitos da hipóxia, no princípio, eles são reversíveis, mas se esse paciente continuar por um tempo com hipóxia, ele leva a falência orgânica, síndrome da disfunção de múltiplos órgãos e morte. Por isso
que o tempo nas taquicardia. Laura, Tá, tá falhando. tá travando, Purulenta. O amigo. áudio tá travando? Ah, Tá no mudo. É, vê se a sua internet não tá falhando. pera aí. Só um minuto. O último Laura, parou minuto quando você do meu tá falava aqui. sobre a importância do tempo na sepse. Depois disso, ficou mudo. Ah, tá. Pera aí, não tô conseguindo nem sair. Vou ter que parar o compartilhamento aqui. Só um minuto. Deixa eu trocar a internet, então talvez seja isso. Agora tá dando para ouvir? Sim, normal. Beleza, vou voltar. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Onde que eu parei que vocês falaram? Estava justificando a importância do tempo na sepse. Ah, sim. Isso. Então, agora a gente vai falar então da abordagem inicial. Então, a gente vai pegar esse paciente, muitas vezes com sintomas inespecíficos, né? Então, a gente fala o paciente às vezes tem uma cara de que está asséptico. Isso é uma coisa subjetiva, mas basicamente é um paciente que está com um mau estado geral, sudoreico, inapetente, prostrado, pode ter febre, taquicardia e sintomas relacionados a focos infecciosos. Então, a gente procura dispneia, tosse, disúria, diarreia, sinais de infecção de partes moles, para a gente tentar identificar esse foco. Mas mesmo se a gente não identificar o foco inicialmente, mas a gente suspeitar que esse paciente está séptico, a gente não precisa de resultados laboratoriais para iniciar um tratamento, tá? Os sintomas, então, relacionados à redução da perfusão cerebral, desculpa, tecidual, que a gente vai procurar, né? Sintomas de disfunção orgânica. Então, aumento do tempo de enchimento capilar, redução do nível de consciência, distúrbio de coagulação, insuficiência respiratória, né? Toda essa coisa que eu já falei. E aí, pensando que se a gente chega o paciente no pronto atendimento, a gente considera que ele está séptico, é um paciente que deve ir para a sala de emergência, porque, né, na sala de emergência que a gente vai ter realmente a, a, a possibilidade de fazer todo o tratamento mais ágil que esse paciente precisa. Esse paciente precisa estar monitorizado, a gente precisa de 2 acessos, né? Então, o ambiente de emergência é o ambiente ideal para esse paciente. Então, o que a gente tem que pensar em toda admissão de paciente grave? A gente primeiro faz basicamente o ABCDE. Então, avaliar se a via aérea está pérvia, avaliar a respiração, se ele tem a ausculta respiratória alterada, esforço respiratório, se a frequência está aumentada. Na circulação, avaliar pulsos, tempo de enchimento capilar, pressão arterial, frequência cardíaca, avaliar nível de consciência e avaliar na exposição, justamente expor o paciente. Então, avaliar a glicemia, presença de febre, presença, por exemplo, de infecção de partes moles, a gente consegue ver alguma ferida, alguma coisa nesse sentido. E monitorizar esse paciente, acesso venoso, de preferência calibroso, de preferência 2 também, oxigenação, lembrando que o oxigênio é um medicamento, então a gente vai usar se o paciente tem uma saturação menor de 94, ou, né, de acordo com comorbidades, como DPOC, fazer glicemia capilar, e aí já partir para a parte dos exames complementares que a gente precisa solicitar, eu vou falar mais para frente. Então, quais são esses exames que a gente vai solicitar? Então, basicamente, hemograma, PCR, creatinina, ureia, a parte de função hepática, coagulograma, gasolactato, íons, urina, pensando se a gente pensa no foco urinário, raio-x de tórax, se a gente pensa no foco
pulmonar, por exemplo. E eu queria falar um pouquinho do Motley Score, que é uma coisa que a gente vê muito na emergência e que ajuda muito a gente a pensar nesse prognóstico do paciente. Basicamente, é quando a gente tem aquele livedo reticular, que fica uma pele marmorizada. Então a gente vê como se fosse uma trama hiperemiada e ao redor, né, no intermeio disso, a pele pálida do paciente. Então, normalmente vai estar acompanhado de um diagnóstico muito grave e com uma probabilidade de óbito em 14 dias. E aí tem essa graduação do Motley Score que começa realmente no joelho. Então, naquele centrinho do joelho, que é o número 1, o grau 1, o grau 2 vai aumentando, 3, 4 e assim por diante. Então, a gente vê aqui, por exemplo, nesse gráfico, que o paciente que tem o grau 4 e 5, que chega mais ou menos ali até a raiz da coxa, é um paciente que tem uma chance de sobrevivência em 14 dias baixíssima. Na verdade, os pacientes que eu já encontrei que tem esse Motley Score acima da coxa, abdômen, já vi com paciente até assim no pescoço, paciente que infelizmente faleceu no mesmo dia. Então, isso aqui dá uma noção muito grande de gravidade para a gente, além dos exames laboratoriais que a gente vai ver depois. Então, como que a gente faz esse manejo? Então, o manejo da sepse, basicamente, é um protocolo que o mundo todo segue, que vem do Surviving Sepsis Campaign, que é justamente uma campanha que visa conscientizar, né, as pessoas, a equipe médica, a equipe de saúde no geral, da importância da gente seguir esse tempo direitinho da sepse e explicando a importância disso. Então, eles chamam isso de bundle de 1 hora, que é a hora de ouro da sepse. Então, por que que isso é importante, né? O tempo zero, que é o tempo da entrada do paciente na nossa emergência, ele tem que ser contado, porque em 1 hora a gente tem que fazer praticamente 5 condutas rápidas. Isso se o paciente ainda não precisar de algum procedimento de emergência, como uma intubação, alguma coisa nesse sentido. Mas, basicamente, todo paciente séptico, em 1 hora, precisa fazer 5 coisas. Primeiro, a gente já chama o laboratório, precisa coletar o lactato e amostras de hemoculturas. Então, na nossa UPA, a gente coleta uma amostra de hemocultura aeróbica e uma amostra anaeróbica. É muito importante que a gente tente fazer isso antes da administração do antibiótico, porque isso pode alterar o resultado. Mas, se a gente, por algum motivo, tiver uma dificuldade de coleta antes de 1 hora, a gente não deve atrasar o início do antibiótico para esperar coletar a cultura, tá? Terceira coisa é, então, administrar antibióticos de amplo espectro, iniciar a administração de cristalóides. Aqui o protocolo coloca como 30 ml por quilo, mas a gente vai falar um pouco disso depois. E se o paciente não responder à ressuscitação volêmica, a gente não precisa esperar, igual o protocolo fala, 3 horas de cristalóide, a gente não precisa esperar esse tempo para iniciar vasopressores. Então, vamos agora parte por parte. Então, o Surviving Sepsis Campaign, o último que teve foi de 2021. Então, ele trouxe algumas atualizações que o lactato tem que ser coletado em até 15 minutos da admissão. Lembrando que o lactato não é específico para a sepse, mas ele é um marcador de hipoperfusão tecidual, né? O bundle, então, que antes era de 1 hora para fazer tudo, eles liberaram um aumento para 3 horas, mas preferencialmente 1 hora. Eles liberaram esse aumento para 3 horas naqueles pacientes que às vezes têm um score de SOFA limítrofe, ou um paciente que tem alterações de dados vitais que não estão tão alterados assim que você fique em dúvida se é sepse. Mas o que eles mais recomendam é, na dúvida, trate como sepse, e se não for sepse, por exemplo, o paciente está chocado por algum outro motivo e você fez antibiótico, não tem problema, você suspende o antibiótico, porque você vai ter feito uma dose só. Mas pensando na gravidade da sepse, é melhor você fazer o tratamento e depois descobrir que não era, do que perder essa hora de ouro da sepse. E, além disso, é a questão da gente avaliar o clareamento do lactato, né? Então, antigamente, eles recomendavam a gente fazer lactato seriado a cada 2 a 4 horas, por exemplo. Só que isso é um custo para o serviço, e isso é doloroso para o paciente, porque o lactato precisa ser arterial, e gasometria arterial é um exame muito doloroso. Então, o estudo Andrômeda, que foi lançado em 2018, comparou o clareamento do lactato laboratorial com a alteração de tempo de enchimento capilar.
Então, a gente tem que segurar o dedo do paciente durante 10 segundos e aí sim avaliar esse enchimento capilar. E se esse enchimento capilar está mais do que 3 segundos, normalmente ele está relacionado com o valor do lactato. Então, esse estudo mostra que a gente não precisa ficar repetindo o lactato o tempo todo. A gente pode ir avaliando com frequência o tempo de enchimento capilar do paciente para avaliar se ele está melhorando a perfusão tecidual. E falando um pouquinho, então, do antibiótico. Então, tentar, né, coletar as amostras de cultura antes de iniciar o antibiótico. Só esqueci de falar da urocultura, né? Então, se é um paciente com suspeita de foco urinário, a gente também tem que coletar a urocultura. Cada hora do atraso do antibiótico, a gente sabe que aumenta muito a mortalidade do paciente. Então, para nossa escolha, a gente tem que tentar utilizar um antibiótico de amplo espectro, mas que seja adequado para o caso do paciente. Então, os micro-organismos mais comuns, Escherichia coli, né, que é o mais comum que a gente tem para infecção urinária, Staphylo aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, são os mais comuns. E com isso, a gente tem ali classes de medicamentos que vão cobrir essas bactérias. Então, após os resultados da cultura, que vai sair ali de 3 a 5 dias, que a gente faça um escalonamento de antibiótico de forma guiada. O Marco pediu. E o seu microfone tá ligado. Não liga. Marco Antônio Expedito. A Kelly chegou, gente. Todo mundo falando de sexo. Tem que ver se aumenta o volume. Tá me ouvindo? Pessoal. Aqui. Kelly, dá um salve aí. A Kelly está em treinamento com o pessoal da enfermagem. Ó. Eu amei, virou um show. Não estamos escutando vocês. Cadê? Não tá. Vocês estão numa TV ou vocês estão. Aumentar. A gente não está escutando vocês, infelizmente. Uai. Aumenta o volume do O computador já está no carro. Aumenta aqui. Já aumentou. Já tem o volume lá. Mas essa tá me escutando? Sim. A gente que não escuta vocês. Escutou. Agora pode aumentar mais. Mas a televisão tá baixa. Aumenta mais a televisão. Lá no volume, não. Todo mundo falando de sepsis, Laura. Chique. Agora eu vou escutar. Agora ouviu. Aí, ó. A caixinha. Então tá bom, a gente tá falando de antibiótico, Kelly, que você queria saber. E, ó, tá vendo? Isso aí que eles estavam falando de antibiótico vai decidir na hora lá do negócio. Kelly, nós estamos E aí, 61 gente? pessoas aqui, viu? Quantas? 61. Nossa! Cadê as câmeras do povo aberta? Pois é, cadê o pessoal com a câmera aberta? Cadê os doutores, gente? Aí, ó. Cadê o povo, Lourenço? Aí, ó. Cadê o povo? Cadê o doutor Emanuel? Eu vou chamar a Kelly para ficar cobrando o pessoal durante as aulas. Boa. Calma, eu não posso agora não, que eu tô aqui na UPA. Tá na UPA! Tá na UPA. Então vamos seguir. Vamos seguir, então. Então, falando do antibiótico, gente, então a escolha vai ser de acordo, né, que eu falei, tem que ser um antibiótico de amplo espectro. Tchau para vocês, gente. Tchau. E após os resultados, né, dessas culturas, que vão sair de 3 a 5 dias, a gente descalona, troca para aquele antibiótico que for mais adequado. A gente sempre tem que lembrar de fazer o controle do foco. Então, se o paciente está com abscesso, está com alguma coleção, não adianta só a gente dar o antibiótico, a gente precisa fazer drenagem, por exemplo. E em pacientes com risco de infecção por Marsa, né, geralmente pacientes que ficaram internados em UTI durante muito tempo, a gente tem que fazer antibiótico terapia empírica também, para cobrir, né, que vai ser com vancomicina no nosso serviço, né? Então, se esse paciente também apresenta infecções fúngicas ou risco de infecção fúngica, ele também precisa receber antifúngico. Então, paciente colonizado por cândida, neutropênico, imunossuprimido, com dispositivos intravasculares, faz uso de nutrição parenteral e que já estava utilizando antibiótico de amplo espectro, a gente precisa cobrir para fungo também. Então, falando um pouquinho mais dos antibióticos, né? Então, por exemplo, se é um paciente que tem uma suspeita de infecção relacionada à Marsa, né? Então, a gente precisa usar vancomicina e aí a gente vai fazer associação com alguma cefalosporina de terceiro grau, ou cefalosporina de geração, ou cefalosporina de quarta geração, ou tazocin, ou meropenem, por exemplo. Então, a gente sempre tem que pensar
Se esse paciente, por exemplo, chega um paciente que eu não sei nada da história dele, a gente não sabe se ele utilizou antibiótico antes, a gente não tem necessariamente que iniciar com Merivan. Então, eu posso iniciar, por exemplo, com uma ceftriaxona, que cobre, por exemplo, os germes mais comuns ali. Mas depois a gente chega, vem a história desse paciente, ah, não, ele estava internado em UTI, ficou não sei quanto internado, tem um resultado de cultura. A gente faz essas alterações. Então, não é porque um paciente está grave que a gente tem que dar um antibiótico mais potente, entre aspas. Então, não é porque ele chegou chocado que eu tenho que dar Merivan, tá? Então, por exemplo, paciente que tem um risco de infecção por pseudomonas, eu também uso vanco, mas uso cefepime, ou mero, tazocin, e pacientes que têm suspeita de infecção por gram-negativos, que são as mais comuns, E. coli, pneumonia, a gente pode usar a cefalosporina de terceira geração, que é a ceftriaxona. Obviamente que a gente tem o Dr. Gustavo, né, e a CCIH para ajudar muito a gente nisso, mas pensando, por exemplo, a gente que está ali à noite, chega um paciente grave, né, a gente tem que tomar uma decisão ali naquele momento e a gente sempre tem depois a possibilidade de discutir com ele, melhorar, né, esse esquema, trocar o antibiótico depois. A gente precisa, inclusive, aproveitar isso, porque isso é uma vantagem muito grande, né, que a gente tem aqui no nosso serviço. A outra coisa que o protocolo fala é para a gente fazer a expansão volêmica. Ele fala para fazer 30 ml por quilo em 3 horas. Só que 30 ml por quilo, às vezes, pode ser um pouquinho demais, né, para alguns pacientes. Então, pacientes cardiopatas, renais crônicos, hepatopatas. Então, a gente tem que ver o risco que esse paciente tem de sobrecarga hídrica, que também piora muito esse prognóstico. Então, a gente tem que ir sempre balanceando. Nesses pacientes, a gente costuma faz um bolus e reavalia com poucos ou com a avaliação de ausculta. A solução mais indicada é o Ringer lactato, mas obviamente que se não tiver, a gente pode usar o soro fisiológico também. Então, a gente utiliza várias maneiras, né, de avaliar a fluido-responsividade, como manobra de elevação dos membros, para avaliar débito cardíaco, avaliar a pressão de pulso, avaliar com o próprio ultrassom, e a ressuscitação volêmica, ela tem como objetivo clarear esse lactato, e com isso melhorar a perfusão tecidual, e também melhorar a parte de pressão arterial do paciente. Se esse paciente não responder e esse paciente ainda tiver com níveis de lactato elevado, a gente passa para outra fase, que é o início das drogas vasoativas. Então, uma média de pressão de 65 tem que ser atingida rapidamente, tanto para a gente melhorar essa questão da perfusão cerebral do paciente e, com isso, melhorar a pressão arterial. O medicamento que a gente mais utiliza é a Nora, que é o que a gente que a gente usa inicialmente. E se o paciente está com uma dose de Nora já alta, por exemplo, 0,25 a meio micrograma quilo minuto, a gente já precisa iniciar um segundo vasopressor, que o que a gente mais utiliza é a vasopressina. Então, o ideal é que a gente não suba muito uma amina só, para depois iniciar a vaso, porque toda medicação amina em dose alta, ela vai começar a causar uma vasoconstrição periférica, renal, que vai acabar piorando o quadro do paciente. Então, a gente tem que usar doses baixas de diversas medicações. E um terceiro vasopressor que pode ser associado, caso tenha um choque séptico refratário, né? Ou quando não tem disponível a vasopressina, é a epinefrina, mas aqui no nosso serviço a gente tem as duas medicações. Então, outra coisa muito importante, que às vezes o pessoal fica preocupado de puncionar acesso central às pressas, porque vai iniciar a Nora. Não precisa. A Nora, a gente tem segurança. Se é um gel calibroso, que a gente está avaliando junto com a equipe de enfermagem, ver que não está tendo extravasamento, a gente pode usar a medicação, obviamente que até a gente conseguir organizar para fazer um procedimento estéreo, né, asséptico, para funcionar uma veia central. Mas não tem problema a gente iniciar em acesso periférico. Então, o ideal é que seja pulsionado na fossa antecubital, que vai ter os acessos mais calibrosos, e alguns pacientes podem desenvolver uma disfunção miocárdica por conta da sepse, e aí a gente talvez tenha indicação também de iniciar a dobutamina por conta do seu efeito inotrópico. Então, aqui resume isso que eu já falei, né, das drogas vasoativas.
E aqui só uma sugestão, né, de diluição, que é a diluição padrão que a gente usa na nossa unidade. Então, a Nora normalmente com 4 ampolas, a Vaso com 1 ampola e a Dobuta com 1 ampola, mas obviamente que vai depender do paciente. Aí depois, se vocês quiserem, eu mando a aula para vocês. E terapias adicionais, né? Então, o oxigênio, lembrando que ele é um medicamento, se ele estiver em altas doses, pode causar lesão oxidativa pulmonar e sistêmica. E se o paciente estiver na ventilação mecânica, normalmente a gente vai deixar esse paciente com volume corrente mais baixo e com a PIP mais alta. A hidrocortisona também pode ser utilizada, 200, já vi algumas referências falando até 300 miligramas por dia. A gente pode fazer infusão contínua ou dividida em doses de 6 em 6, 8 em 8 horas. A gente vai iniciar pensando no choque séptico refratário. Não é necessariamente que a hidrocortisona vai fazer algum tipo de tratamento na infecção, mas é que ela ajuda na vasoconstrição e ajuda a gente a tirar as aminas mais rapidamente. Então, se o paciente já está com uma dose alta de Nora, então a partir de 0,25, 0,5, a gente pode iniciar a hidrocortisona pensando no choque séptico refratário. Lembrar da profilaxia de úlcera de estresse, profilaxia para tromboembolismo venoso e o controle glicêmico desses pacientes. O bicarbonato de sódio não é recomendado de maneira rotineira. A gente vai reservar apenas para os pacientes com acidose metabólica grave, no caso aqui da sepse, a gente vai considerar com pH de 7,2, e quando o paciente tiver uma lesão renal aguda. E a nutrição enteral, o ideal é que a gente retorne precocemente, com menos de 72 horas do início dessa detecção da sepse. Só que o paciente que está com uma instabilidade hemodinâmica muito grande, o paciente que está em uso de aminas em doses altas, a gente sabe que a absorção enteral ali vai ficar muito reduzida por conta da vasoconstrição que a medicação causa e até pela própria instabilidade que vai causar uma alteração, né, da disponibilidade ali metabólica de sangue e fluxo para os órgãos vitais. Então, com isso, a absorção enteral fica muito reduzida. Então, esse paciente, quando está com essa instabilidade, drogas vasoativas em dose alta, a gente vai ter que suspender essa dieta enteral. E o transfusão de concentrado de hemácias, pensando nos pacientes que têm hemoglobina menor do que 7. E aí, é o que a gente sempre fala, sempre pensa, pode ser sepse? Será que esse paciente está séptico? Será que essa frequência cardíaca levemente aumentada não é sepse, né? E não é só uma ansiedade, alguma coisa nesse sentido? E aí a gente vai agora apresentar o nosso protocolo, né? Não o protocolo, a folha mesmo do protocolo foi criado pela Kelly, a gente discutiu também, e ela é feita para a gente conseguir organizar a passagem desse paciente, né, principalmente essa primeira hora de ouro do paciente na nossa unidade. Ela vai ser aberta pelo enfermeiro, mas pode ser aberta, por exemplo, na triagem ou por uma enfermeira que está vendo o paciente que já está dentro da unidade. Então, ela desconfiou, o paciente está com uma frequência, e aí, basicamente, são os critérios do NIOS, do SOFA, que a gente utiliza. Paciente com frequência aumentada, cardíaca, frequência respiratória, com febre, redução da pressão arterial, alteração do nível de consciência, tem indícios que sugerem sepse? Se sim, a gente já vai passar para a segunda parte, que é a avaliação de sinais de disfunção orgânica, que pode ser em qualquer setor. O paciente pode estar já na sala de emergência por algum outro motivo, por exemplo. Então, o paciente apresenta um ou mais dos sinais abaixo: oligúria, alteração do nível de consciência, hipotensão ou hipoxemia. Se sim, a gente pensa que pode ser sepse, e aí o médico vai ser acionado, e a gente vai colocar aqui o nome do médico que foi acionado. E o que a gente tem que fazer, igual o protocolo fala? Coletar os exames, então, hemoculturas, lactato, né, e revisão laboratorial, pensando em avaliar as disfunções orgânicas. Então, a gente adota a data e a hora da coleta, e o início do antimicrobiano, igual está lembrado aqui, tem que ser em até 1 hora da abertura do protocolo. A gente coloca também essa questão do Ringer lactato, né, e aqui o nome do profissional que administrou.
E é os exames padrão, né, para a sepse. Aí aqui a gente vai marcar os exames que foram coletados. Na nossa unidade, a gente já tem também, na parte do laboratório, na parte de solicitação, a gente já tem aquele protocolo de sepse. Basicamente, é o que está aqui, lembrando só da urocultura, que é se necessário. Se a gente tiver uma suspeita forte de infecção pulmonar, não tem necessidade. E aí a gente marca qual foi o horário da entrada desse paciente na sala de emergência. Aqui eu queria dar um adendo, porque às vezes acontece, até comigo mesmo, né? O pessoal da porta vem falar, tem um paciente lá que eu acho que ele está séptico, mas eu estou, por exemplo, intubando um paciente, um outro paciente. Então, eu não vou conseguir dar a assistência necessária para aquele paciente naquele momento, e a gente entende que esse paciente precisa desse tratamento agora. O que eu costumo orientar? Faz a expansão volêmica, coleta os exames, cultura, já inicia o antibiótico, e assim que eu organizar aqui, eu entro. E a gente entende que sala de emergência é assim, as coisas são imprevisíveis, às vezes a gente está admitindo mais de um paciente ao mesmo tempo, mas a gente não pode deixar de dar o suporte. Então, tudo bem a gente postergar um pouquinho a entrada do paciente, mas já orientando para ser feito aquilo lá fora, mas assim que der, esse paciente precisa entrar. Não é um paciente que pode, mesmo que já tenha recebido o protocolo, ficar fora do ambiente de emergência. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, esse paciente já tem que estar dentro da sala de emergência. É uma situação, assim, excepcional, esse paciente não ter entrado imediatamente, tá? E isso serve tanto para o pessoal do pronto atendimento, quanto para a gente que trabalha na sala de emergência, ter esse entendimento de que esse paciente tem que entrar. E aí aqui a gente vai marcar depois, né? O médico já nessa parte vai marcar qual que é o foco provável dessa infecção, qual que é a classificação desse paciente, então seja, por exemplo, no caso da dona Ana, lá do começo da aula, infecção sem disfunção, que é uma ITU, então não precisa abrir o protocolo. Sepse ou choque séptico, que o paciente já tem que estar na sala de emergência, ou se o paciente não tiver nenhuma infecção, ou a gente já afastou a suspeita de sepse, a gente encerra o protocolo e assina aqui também. Se tiver sinais de má perfusão, hiperlactatemia, PA baixa, então, colocando aqui de novo que esse paciente precisa estar na sala de emergência, e aí a gente marca o que a gente já fez. Então, reposição volêmica, tentar para os pacientes cardiopatas, iniciar droga vasoativa, né? Se o paciente tiver uma hipotensão refratária, mesmo após receber o volume, e se o paciente tiver alterações de hipoperfusão, rebaixamento de sensório, a gente sempre está repetindo ali o ABCDE, para entender se esse paciente às vezes não precisa ser entubado, precisa de alguma medida a mais, tá? E após os exames, a gente vai fazer a marcar o que esse paciente teve de alteração. E aqui, como vocês estão vendo, basicamente é o score de SOFA. Então, a gente vai aqui anotar o que ele teve de alteração e fechar essa ficha. Então, a partir disso, o paciente passou pelo protocolo. Isso aqui tem que levar 1 hora para responder. A gente não pode demorar mais que 1 hora para responder essa parte inicial da ficha. Só essa última parte, que é em relação aos exames, que a gente precisa aguardar os resultados para poder registrar, tá? Então, aqui de maneira prática, mostrando para vocês como que ficou. Então, quando o paciente abre essa ficha, ele vai para a sala de emergência e o pessoal da enfermagem já vai pegar essa caixinha que vai vir com tudo que a gente precisa no protocolo de sepse, menos o antibiótico, porque o antibiótico a gente entendeu que vai ser de acordo com o caso, o médico vai ter que decidir ele na hora. Então, vai vir com 2 litros de Ringer lactato, né? Lembrando que esses 2 litros é o que a gente precisa para fazer, mas não é para fazer tudo, né? Vai depender do paciente. Equipo, soro para o antibiótico, as seringas, gelcos, agulhas e, muito importante, aqui já os tubos para coleta de hemocultura. Então, a própria equipe de enfermagem já vai coletar esses exames e entrega para o laboratório. Lembrando que também vai ficar combinado com o laboratório que a nossa prioridade é fazer essas medidas e depois a gente vai lá, solicita os exames e prescreve. Obviamente que isso tem que ser em questão de minutos, não é para ficar horas demorando para prescrever. Mas lembrando que a nossa prioridade, então, é atender o paciente, né? Porque às vezes ele precisa de uma intubação, algum cuidado maior nesse sentido, mas os exames já vão ter sido coletados, o antibiótico já vai estar sendo administrado, junto com a expansão volêmica e as aminas, se for necessário, tá? Então é isso, gente. Essas são as referências. Obrigada.